Boa tarde, sejam bem-vindos à nova teleaula de hoje, a 19h19. Boa tarde, hoje falaremos sobre João Goulart. João Belchior Marques Goulart nasceu em São Borja, dia 1º de março de 1919. Ele era conhecido popularmente como Jango ou Janguinho pelos seus pais. Então, João Goulart nasceu na estância Iguariciá, no distrito de Itacurumbi, em São Borja, Rio Grande do Sul. Seus pais eram Vicente Rodrigues Goulart e sua mãe era Vicentina Marques Goulart. Vicente ele era um estanceiro e coronel de Guarda Nacional. Ele também havia lutado a favor de São Borja de Medeiros na Revolução de 1923. E sua esposa, Vicentina, ela era a dona de casa. João Goulart era o mais velho da família. Ele havia 8 irmãos. Seus irmãos, ele teve 5 irmãs. A Eufrides, Maria, Yolanda, Cecília e Neuza. E também ele teve 2 irmãos, e ambos faleceram prematuramente. O primeiro irmão era Rivadavia, que morreu 6 meses após nascer, e Ivan, que ele era muito, só que o Ivan ele era muito apegado a João Goulart, e seu irmão morreu com leucemia aos 33 anos de idade. Então, em seus primeiros anos de vida, ele recebeu o apelido de Jango, ou Janguinho, que era popular no sul do Brasil. E passou a infância na cidade de Iguariaçá. Jango partiu de Itaqui, município vizinho, para estudar. Seu pai decidiu formar uma parceria com o Protásio Vargas, irmão de Getúlio Vargas, após arrendarem um pequeno frigorífico de um empresário inglês localizado nesse município. Enquanto Vicente permaneceu à frente do negócio nos 2 anos seguintes, os filhos estudaram no colégio Irmãs Teresianas, apesar de ser um colégio misto durante o dia, mas à noite apenas as garotas podiam ficar. Então, o menino Jango tinha que dormir na casa de amigos dos pais. E agora fiquem com Jango no poder. Ai, eu não aguento mais isso. Vou renunciar. Alô, João Goulart? Tudo bem? Aqui é Ranieri. Então, se você não sabe ainda, Jânio Quadros renunciou e quem vai ficar na presidência do Brasil agora sou eu. Por isso, como você está aí na China, vai ficar exilado. Opa, Ranieri, tudo bem? Então, como assim? O Jânio Quadros renunciou? E agora você vai ficar como presidente? Não, não é bem assim não. Como assim? Eu não vou ficar exilado não. Eu vou dar meu jeito e eu vou sair da China. Tchau. Opa, Leonel Brizola, tudo bem contigo? Então, cara, como assim o Ranieri Mazielli ficou como presidente? Eu tô aqui na China, não posso fazer nada, e ele falou que agora eu tô exilado aqui. Cara, tu tem que me ajudar, mexe teus pauzinhos aí, por favor, né? Opa, Leonel Brizola, tudo bem contigo? Então, cara, como assim o Ranieri Mazielli ficou como presidente? Eu tô aqui na China, não posso fazer nada, e ele falou que agora eu tô exilado aqui. Cara, tu tem que me ajudar, mexe teus pauzinhos aí, por favor, né?
Opa, João, e aí? Então, eu vou tentar aqui ver se eu consigo um apoio das Forças Armadas, chefes militares, e qualquer coisa eu te aviso, pode ser? É a única coisa que eu consigo. Então, como vocês acabaram de ver, a reviravolta de Jânio Quadros, que renunciou, Ranieri Mazielli, que entrou para a presidência, exilando assim João. João liga para Leonel Brizola, e Leonel Brizola faz a campanha da legalidade. Então, campanha da legalidade, mais conhecida como legalidade, foi uma mobilização civil e militar da história política, política brasileira, de 14 dias, que ocorreu após a renúncia de Jânio Quadros. Então, isso aconteceu em 1961, sendo liderada por Brizola e o general José Machado Lopes, em que diversos políticos e setores da sociedade defenderam a manutenção da ordem jurídica, que previa a posse de João Goulart. Após a campanha da legalidade, foi feito um acordo estabelecido entre as forças que tentavam impedir a posse de João Goulart e as forças legalistas. Então, Jango ele aceitou assumir um poder em um sistema parlamentarista de governo, a fim de evitar uma possível guerra civil, e tomou posse em setembro de 1961. E foi marcado um plebiscito para o ano de 1965, quando o povo decidiria se entraria a manutenção do parlamentarismo ou a volta do presidencialismo. Então, logo após a posse de Jango, a situação do país era bem tumultuada. A inflação aumentava cada mês e havia um déficit na balança comercial. Além disso, os movimentos sociais se organizavam, aumentando sua atuação e acirrando as tensões políticas. Já no campo havia movimentos de esquerda, como as Ligas dos Camponeses lideradas pelo deputado Francisco Julião, que elas lutavam pelo direito dos trabalhadores rurais e pela tentativa de uma nova reforma agrária. Nós queremos condições melhores para o nosso campo, porque não é vida você ficar trabalhando o dia inteiro de sol a sol. A gente precisa de uma reforma agrária urgentemente. A gente precisa ganhar um pouquinho mais de dinheiro, não está dando só com essa pequena renda que a gente tem. Então, diante dessa situação, João Goulart conseguiu a antecipação do plebiscito. E em janeiro de 1963, após uma campanha massiva, a população decidiu pela volta do presidencialismo. Jango passou então a governar com plenos poderes presidenciais. Então, uma das primeiras medidas foi executar o Plano Trienal, que visava combater a inflação negociando a dívida externa com os países, as dívidas externas do Brasil com os outros países, controlando despesas públicas e congelando totalmente os salários da população. E essas medidas foram consideradas conservadoras, porém, elas provocaram um grande descontentamento das camadas populares e dos setores principalmente dos setores de esquerda, que ocorreu no resultado de uma série de greves e manifestações. Então, desse modo, as ações de Jango passaram a ser vistas com muita desconfiança, tanto por grupos da esquerda que exigiam reformas mais radicais que realmente favorecessem os trabalhadores, quanto por grupos da direita, os quais acreditavam que o reformismo do presidente estava sendo realizado nos moldes de um governo socialista. Então, Jango ele promoveu um programa de governo que baseava-se nas chamadas reformas de base, que elas previam várias medidas que ocasionariam grande impacto. Então, veja agora o que Jango fez nessas reformas de base. Então, as reformas de base provocaram a reação das elites, principalmente no setor agrário e industrial. Essas elites aliadas à classe média
organizaram várias manifestações contra o governo. A maior delas foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que ocorreu em 19 de março de 1964, com cerca de 500 mil pessoas pelas ruas de São Paulo. E também essa manifestação aconteceu em várias outras cidades principais. As manifestações civis tiveram o apoio dos militares que organizaram um golpe de Estado em abril de 1964, ocupando as principais ruas das cidades brasileiras. Então Jango foi deposto e se refugiou no Rio Grande do Sul. E posteriormente exilou-se no Uruguai. Muito obrigado por ter assistido a nossa videoaula. Fiquem com a próxima. Até mais.